E aí depois do colegial, quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma coisa interessante. O meu colégio, esse Colégio Batista, fez um convênio com uma faculdade nos Estados Unidos, também batista. Então eu tive essa educação religiosa durante toda a minha infância e toda a adolescência. Então eu tinha aula de religião, onde a gente leu e releu a Bíblia umas 580 vezes. E quando eu me formei no colegial, fui estudar nos Estados Unidos numa faculdade batista. Então eu também tinha aulas de educação religiosa obrigatórias. Você não se forma, ou não se formava, não sei como está hoje, sem frequentar as aulas de educação religiosa. O Fábio tá bonitinho, né, hoje? Bonitinho, um poodle de roupinha, eu tô lindo. É engraçado que ele no vídeo ele Olha! Sabia que você é um fake, sabia? Você é fake, porque no vídeo você é uma coisa, pessoalmente você é monstruoso. Olha só. E ele não tá brincando. Você acha que na tela eu tô mais bonito? É isso? Sim, na tela Você fica mais atraído pela minha feição na tela? Até fico. E aqui pessoalmente não, é uma merda. Aqui eu fico concentrado para não ter medo de você, porque alguma coisa sinistra pode acontecer. E isso é muito interessante para hoje, porque muitas vezes quando a gente estuda os textos ditos sagrados, hoje a gente tem contato com, por exemplo, Mauro Biglino, que é um dos maiores especialistas de tradução da Bíblia, e outros grandes tradutores, e quando a gente pega uma passagem, sempre me remete a alguma interpretação, alguma coisa daquela época, né? Eu sou muito grato a toda essa educação que eu tive religiosa também, me fez muito bem. A pessoa fala, religião, nada é 0% ou 100%, né? Como é que foi o voo? Rapidão? Estressante? Demorou? Não. Só pousar em Congonhas com essa chuva é uma aventura. Mas tudo bem. Tá servido um café. Na época, até os meus próprios colegas ali falavam, lavagem cerebral, que é isso aqui. Mas eu sempre via como alguma coisa, poxa, tô aprendendo e tudo mais. E eu tive umas fases mesmo de falar, peraí, deixa eu ver se isso aqui é pra mim. Eu fui em acampamento batista com alguns colegas de classe que me chamaram, fui na igreja batista algumas vezes. Descobri rápido que não era pra mim, mas não achava ruim, não é que me fazia mal. Eu só esbarrava em alguns questionamentos, aquela questão de eu sempre perguntar o porquê, né? Então quando a gente fala assim, depois que você morrer tem um julgamento e vai pro céu ou pro inferno. Eu falo, mas por quê? É porque Deus quis assim, Deus fez assim, então essas respostas, por que sim ou por que não, nunca me convenceram. Então eu sempre atingi essa barreira na religião. Então eu me formei no colegial, fui para os Estados Unidos estudar jornalismo nessa faculdade batista. Foi uma época extremamente importante para minha educação, 17, 18 anos, morando fora de casa, 18 anos, morando fora de casa, sozinho, na faculdade, né, tendo que me virar, trabalhando. Ayrton, auto-intitulado Johnny. Bora, meu rapaz. Eu já trabalhava antes no colegial, comecei a dar aula de inglês, né? Eu sempre fiz inglês desde sempre e como eu repeti, então ficou de bom tom ajudar o meu pai a pagar a escola, né? Então a única coisa que eu podia trabalhar assim, que eu falei, você é professor de inglês então. Aí fui ser professor de inglês pro pessoal da Bolsa de Valores, na Bovespa, no centro de São Paulo. Tem gente lá fora já? Tem, estão aguardando. Vamos entrar, assim a gente vai terminando antes. Vamos? Então vamos lá. Então vamos lá. Johnny, chama aqui, por favor. Lá nos Estados Unidos eu já comecei, até pelo meu nível de inglês, eu comecei trabalhando na estação de televisão da faculdade, armando essas coisas aqui que a gente tá armando para esse vídeo, então a câmera, luz, som e tudo mais, e, enfim, fui operador de tudo que você possa imaginar, e era o que eu queria, né, dentro do jornalismo. Não, mas só termina às 8 lá, ainda tem um tempo. Às 8? Nossa. Mas eu não terminei, eu não me formei em jornalismo lá. Eu fiz alguns anos, fiz 2 anos de faculdade lá, e olha só que interessante, o que me motivou a voltar dos Estados Unidos para o Brasil foi uma decepção amorosa. Como as coisas acontecem, né? Então eu tive essa grande decepção da vida, assim, um grande trauma. E eu falei, não, eu não vou aguentar ficar aqui, eu vou voltar, porque a cidade era muito pequena, todo mundo se encontrava e tudo mais, eu não conseguia mais encontrar ela, né? Então eu tinha que mudar de vida de novo. Essa cadeira aí não vai ninguém, não. É nossa. Então tá sobrando um.
Tá sobrando noite, guarda aí que alguém vai ficar sem. Mas aqui também não pode não, cara. Os eletrônicos aqui. Ele deixa E vou falar que da mesma forma da decisão que eu tomei de ir pra lá, a melhor decisão da minha vida foi ter voltado. Porque eu comecei tudo do zero, fiz vestibular, entrei na faculdade, fui fazer propaganda e marketing, me formei. Já no meu primeiro estágio, eu peguei uma empresa que estava entrando no Brasil, fui ser estagiário, respondendo pro presidente, sabe essas coisas? E aí o presidente gostou de mim, enfim. E foi mais ou menos assim em todas as empresas que eu trabalhei desde então. Essa luz, esse sol, está acima da cabeça de vocês. Vai como um raio. 3, 2, 1. Foi. Centro da galáxia. Volta acima da cabeça de vocês. Sempre tinha isso em mim, de olhar o lado humano, sabe? Eu nunca me adaptei com essa questão de selva, desse mundo dos negócios, de eu preciso ganhar e o outro que se dane, sabe? Eu sempre procurei um ganha-ganha, digamos assim, numa negociação. O problema é que nem sempre quem sentava do outro lado estava com o mesmo pensamento. Muitas vezes, quando você atinge um ganha-ganha, a outra pessoa pode ver isso como um, peraí, eu tô perdendo, eu poderia ter ganho mais, né? E esse pensamento do mundo dos negócios, ele é cruel. Mas a humanidade, por bem ou por mal, vai acabar aprendendo de que o ganha-ganha é a única saída dentro dos negócios, ou dentro de amizade, ou dentro de um relacionamento, né? Sempre que um tá ganhando mais que o outro, alguma coisa tá errada. E uma das coisas que eu me identifiquei dentro da minha trajetória de trabalho, digamos assim, nos mais de 20 anos que eu fiquei trabalhando na Matrix, e quando eu consegui ter gestão de equipe, né? Eu trabalhei com mais de 100 pessoas sob a minha responsabilidade, de gerência de marketing e vendas, regionais, inclusive, mais do que o Brasil. Depois que eu mudei para o Canadá, tive gerência de América do Norte, enfim. E a coisa que eu mais gostava era gerenciar as pessoas, fazer a parte do coaching, ajudar as pessoas a melhorar o seu potencial, sabe? A conversa acontece nas minhas costas. Mas acho que era... Fala pelas minhas costas. Muitas vezes eu participei de reuniões com diretoria, os gerentes participando de reunião com diretoria e diretores falando assim, vamos mandar essa pessoa embora porque ela não está performando. E muito mais de uma vez eu falei assim, não, deixa ela comigo, me dá 6 meses, sabe? E a pessoa virar o jogo, virar um dos principais vendedores, principais resultados da empresa. Os outros gerentes adoravam, porque imagina, essa pessoa está dando problema para você, passa para mim. Nossa, ótimo, top. E eu gostava de fazer essa ação de recuperar pessoas. Nada diferente do que eu faço hoje. Você pode tirar mais primeiro, pode ficar à vontade. Sai pra onde? Não, o Fábio vai explicar. Não, vocês podem fazer um jogadinho pra sair, faz a casa. O que eu faço hoje? Fazer as pessoas performarem espiritualmente. Mas veja bem, não é a terceirização do trabalho. Vem a mim que eu faço por você. Não, da mesma forma que eu não ia fazer uma visita com um vendedor para vender no lugar dele. Não, eu preciso fazer com que ele performe. Eu preciso fazer com que as pessoas despertem por elas. O Fábio cuida da vida do Fábio. Mas a minha vida é cuidar da vida de outras pessoas, mas até um certo ponto. A gente aí na estrada, né? E falando, dirigindo, cansado e tal. As similaridades do mal, é engraçado, outro dia eu estava pensando muito nisso. Eu, quando decidi parar de trabalhar na Matrix para me dedicar ao trabalho que eu tenho hoje, eu estava muito feliz, porque olha o que eu pensei. Que bom, eu nunca mais vou ter que lidar com as coisas que eu lido nesse mercado de trabalho nojento, onde só tem ego, onde as pessoas querem pisar em outras pessoas falam mal das pessoas por trás, sabe? Querem subir de carreira, querem passar por cima das pessoas para ter reconhecimento, para ter um salário melhor, para ter um cargo melhor. Que bom que eu estou indo para o meu negócio, despertar as pessoas e nunca mais vou ter que lidar com isso. Que ingenuidade. Chego na espiritualidade, na educação consciencial, nesse meio esotérico, vamos colocar dessa forma, é igual. Tem ego,
pessoas falando mal de pessoas por trás, querendo passar por cima das outras para ter reconhecimento e um cargo melhor, ou seja, uma visibilidade e tudo mais. Ó, a Dirce chamou de pra tomar café e não tá conseguindo fazer um café, gente. Não dá. É gás, então. Tá não é difícil. gás. Eu falei que tá sem gás. Ele falou, não tá. pode Bora ser pro espaço. gás, ele não pode ser elétrico, porque o elétrico... Ele não faz barulho, ele só aquece. Ele é... Ó. Eu cheguei à conclusão que o problema não está no mercado de trabalho ou dentro de um setor ou outro setor. O problema está no ser humano. Em qualquer coisa que o ser humano tocar, parece que ele tem intrinsecamente, e a gente pode discutir aqui se está no DNA, se está na forma como somos criados, se a culpa é do sistema, se a culpa é dos governos, enfim. Pode colocar a culpa em quem quiser, mas o resultado disso é que em qualquer lugar que o ser humano entrar, ele está preocupado com si próprio, em detrimento do próximo. E quando eu descobri que dentro da espiritualidade é igual, foi uma decepção enorme. Essa natureza verde, daqui a pouco entrando na floresta. Vamos despertar, meus amigos. Lá é o blogueirinho. Blogueirinho da mata. É o blogueirinho. Mas eu não boto nada no Instagram, não boto nada. Mas a decepção é culpa minha. Porque eu gerei a expectativa de que isso não existia nesse mundo. Então foi um grande aprendizado para mim também encontrar essa faceta do ser humano que se diz desperto, que se diz solidário, que se diz espiritualizado, tendo esse comportamento. E me dei muito mal no começo desse estudo. Aliás, desde o comecinho. Antes e depois de me dedicar a esse trabalho. Porque, apesar desse meu jeito mais fechado e tudo mais, o pessoal fala, ah, Fábio, mas... Assim, eu, na verdade, eu tenho muita confiança nas pessoas. As pessoas não precisam conquistar a minha confiança. Eu dou a confiança e elas perdem ou não essa confiança. Você só vai perdê-la se você fizer alguma coisa ruim. Normalmente as pessoas é o contrário, né? E nem recriminam. Eu acho que até o certo nesse mundo que a gente vive, não confiar e as pessoas conquistarem a confiança. Mas eu não funciono assim. E me dei muito mal por causa disso. Porque eu dei a minha confiança para um monte de gente que escolheu perdê-la. E continua escolhendo. E eu sei que vai continuar. Não. Ah, então vamos tomar na padaria onde você quiser, né, John? Pode ir na padaria, pode ir aqui. Pode O café aqui, normalmente o café aqui é bom, tem omelete, tem, enfim, o básico tem. Fala geral, você não tá esquecendo nada. Olha lá, descobriram aqui, cara, ó, esse ambiente está sendo filmado. Pegou. Tem que tomar um draminho pra assistir isso depois. Mas sabe que quando eu deito na cama à noite, eu deito de cabeça limpa. Isso não tem preço. Isso não tem preço. De falar, o Fábio nunca perdeu a confiança de ninguém. Ou seja, quem me deu a confiança, quem depositou a confiança em mim, eu nunca decepcionei. Eu nunca traí um amigo. Eu nunca puxei um tapete. Nem na família, nem nas amizades, nem no mercado profissional. Eu sempre falei a verdade para as pessoas. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Não, Laércio Fonseca, já falaram que eu parei. Não tem nada a ver. Mas só por eu ser careca. Agora o Van Diesel. Tem nada a ver com o Van Diesel, mas sou careca é o Van Diesel. Os meus pais são muito cultos. Né? Eles estudavam sempre de tudo. Conseguiam conversar sobre qualquer assunto. Nunca foram radicais de nenhum assunto. Isso me fez muito bem. E o meu pai, ele sempre foi muito voltado para a questão da espiritualidade. E muitos livros que eu via ele lendo, eu olhava o título, eu olhava a capa, como criança, pré-adolescente, adolescente, falava, pai, o que é isso aqui? Ah, um livro ocultista. Eu falei, ocultista? O que é ocultista? Eu comecei a ler e ter conversas com meu pai, como eu tenho até hoje. O meu despertar, ele começou com a criação batista, sem dúvida nenhuma, com a criação batista desde os 5 anos de idade do colégio, mas ele tem um estalo muito grande, eu diria, com uns 12, 14 anos, quando eu começo realmente a pegar os livros que meu pai colocava na bancada para ler, né, e me abrindo realmente a visão. Dá um tchauzinho aí. Esse trio aí é fera, hein? Olha lá a Ju lá atrás também. Boa.
E é engraçado que aí na faculdade, no Brasil, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu tava fazendo TCC, eu tinha acabado de sair do emprego, porque eu coloquei na minha cabeça que enquanto eu tava na faculdade, eu ia ter o máximo de emprego possível, para ter o máximo de experiências possíveis, para depois decidir o que eu ia fazer. E eu tava fazendo o TCC da faculdade e tudo mais, tava sem emprego, tava triste, sem dinheiro, não conseguia sair, imagina, tava bem apertado mesmo. E comentei com uma amiga de faculdade. E essa amiga de faculdade me levou num centro espírita. Na verdade, ela falou assim, a minha mãe vai com a minha tia num centro espírita, você não quer ir comigo? Lá o pessoal cuida aí dessa questão aí, de você tá meio triste e tudo mais. Falou assim pra mim. Eu falei, tá louco, espírita, medo, vou ver espírito lá, o que vai acontecer? Não, eu tenho medo de ir. Ela falou, não, vamos, você vai gostar e tudo mais. Você não acha que eu vou pegar napa? Eu vou fazer take. Contando a história do Fábio, né? Ele diz que tem labirintite, ele fica tonto. Não é. O peso da napa do nariz é tão grande que ele está sempre caindo para frente.